Finalmente, esse vídeo chegou. E aí, seres humanos, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem, porque finalmente eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao 7º mini álbum de estúdio do Stray Kids, denominado Max Dent. Eu tô bem curioso, eu acompanhei toda essa pré-era, porém por conta da faculdade e provas e vida, eu não consegui fazer, por isso que eu tô muito curioso e também foi até bom que eu esperei, porque quando eu fui separar as músicas aqui, eu vi que quase todas têm videoclipe, as que não foram solos, elas têm videoclipe, então cara, vai ser um vídeo completo aqui, porque todas grupais, todas OT7 têm videoclipe aqui, então vai ser muito divertido ver o significado delas, ver o que os videoclipes estão contando, o que as letras estão falando, então eu tô extremamente muito ansioso. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Me parece um quarto de hotel, né? O que aconteceu aqui? Ah! Ó, um coração entrou nele. Ele já começou a sentir alguma coisa. Eles estão. Tá sendo tudo ambientado num quarto de hotel, né? O nome da música é Case 143. Então, vai ter alguma coisa com crime dentro da música, né? Vamos ver. Jambin. O frango deu um tapa na cara do Felix. What the fuck? O hotel pegando fogo agora. Bang tia policial. Muitas informações no videoclipe, olha, provas do crime. Uou! Esse grave do Felix. Caramba, a sonoridade. Voz suave. Que foi isso, essa guitarra, cara? A polícia tá atrás dele. Vocês entenderam ali o contexto do MV? É bem fácil de entender. Eles estão comparando justamente esse amor que eles estão sentindo por essa pessoa a um caso de polícia, sabe? Com provas e tudo mais. Achei bem legal isso. Aí ali tem, tipo, ali tinha as provas do crime, que são as provas de amor, no caso, né? A pessoa, em vez de matar alguém, ela fez eles se apaixonarem, sacou? Ninguém morreu, mas o crime foi justamente a pessoa conquistar eles, sacou? Achei essa jogada uma cartada muito legal. E ali na parte do hotel vai mudando as cenas, como a gente pôde ter visto ali, e aí meio que vai acontecendo o crime, sabe? Bem legal. E eles estão lindos, eles estão muito bonitos, cara. Eu gosto desse conceito. All in. E é bem diferente do comeback deles anterior, que era bem mais dark. Aqui ainda tem ali o estilo Stray Kids da coisa, mas a paleta de cores, tudo tá completamente diferente, né? Então, é bem interessante, porém achei estranho no começo, principalmente essa sonoridade que eu quero falar mais.
pro final. Tá muito fofo, sabe? Ô, paralelos. Ô, que foda. Case 143. Where are these troublemakers found in? Onde estão esses troublemakers? Ah, causadores de problemas, sabe? Vamos achar eles. Legal. Stray Kids. Numa parte do videoclipe, eles fugindo deles mesmos, sendo policiais. E a outra parte, eles apaixonados, jogados numa pilha fofa por conta do amor. Os paralelos. E isso deles, tipo, os policiais serem eles, me lembra muito as teorias ali do começo dos universos paralelos do Stray Kids. Que faz, ó. Só quem é das antigas sabe, lembra dessas teorias, né? Eita! Eles estão brincando muito com as edições aqui também, né? Isso é bem diferente, porque videoclipes anteriores dos meninos foi bem mais direto ao ponto, sabe? Eles não brincaram com isso de tipo, justamente a gente assistindo, né? A terceira, como posso dizer, os observadores. Então eles estão brincando com isso aqui no videoclipe também. Viu? Muito legal. Quebrando a terceira barreira, que seria a gente assistindo. O cabelo do Hyunjin tá muito bonito. Todos eles estão bem bonitos nesse comeback, né? Arrasaram. E no final eles foram presos ou não? Eles não foram presos pelo crime. E aqui, ó, no caso, esses são os corações de amor, né? Foram. E tipo, são 7 corações, então cada coração representa um membro. 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, tem mais. Cara. Stray kids everywhere, all around the world. You make it stray kids stay. Ok. Como a gente pode perceber, é um videoclipe que tem muita informação, então eu resolvi prestar atenção nele primeiro antes de comentar sobre a sonoridade da música, que é completamente diferente de Maniac, mas tem ali a identidade dos Stray Kids que todos nós conhecemos, né? Case 123 é uma música que deu bastante destaque pro Felix, né? Ali no refrão, aquele grave dele. Mas se a gente for perceber, em quase todos os últimos comebacks do Stray Kids, eles estão dando destaque ali pro Felix no refrão, né? Tipo Maniac, ali, bem legal. E a gente viu o Han também aqui, ele tava fazendo mais rap melódico, tipo, os tons vocais dos meninos, eles foram explorados aqui de uma maneira diferente que a gente não tá tão acostumado. Tipo, claro que a gente tá acostumado, mas não a se ver assim numa música que é a Tyron mesmo. Por exemplo, ali o Han fazendo um rap mais melódico e também o Bang Chan cantando um pouco mais suave ali do que normalmente ele canta. Então, bem legal. E também os raps ali do Chanbin, eles não estavam em partes específicas em uma construção musical, sabe?
Tipo, o rap veio numa parte que, tipo, por exemplo, eu não imaginaria, então isso é bem interessante. Quando eu disse que visualmente tá muito diferente, é porque essa música, ela traz novamente esse lado brincalhão do grupo, sabe? Que a gente não via fazia um tempinho. Geralmente a gente vê esses lados brincalhões em B-sides, mas em Titles fazia um tempão que a gente não via. E liricamente falando, o grupo ele aborda aqui sobre o sentimento de não conseguir tirar uma pessoa da cabeça deles. Realmente, a pessoa fez um crime que os fez se apaixonar por ela, né? Então toda essa música gira em torno desse crime de amor que eles abordam aqui na letra. E o peculiar nessa música é que geralmente quando a gente tem que falam amorosamente sobre algo, a gente tem sonoridades mais suaves e mais apaixonantes, sabe? Muito mais clichês. E aqui o grupo ele chegou com algo totalmente mais ousado e desorientador, sabe? Tinha muitas informações, tinha muitas transições na música, muitas sonoridades. Então isso é um ponto super positivo porque não segue os clichês sonoros, sabe? Não é tipo é inesperado, sabe? A música, ela é construída em torno de uma onda de sons que em cada verso está em constante mudança. Algumas partes da música são mais sombrias, outras mais sinistras e outras mais oscilantes e brilhantes. O que justamente essa mescla é o Stray Kids, sabe? Então isso é muito legal. E é uma música pop cheia de surpresas. Surpresas. A gente tem uma escala cromática ali da música descendente, que é instantaneamente sussurrante. A gente tem as mudanças de tons que eu abordei ali e os versos de rap intensos do Tiambino e do Han, que foi justamente versos que a gente vê pouco, sabe? Então é muito legal o que eles fizeram aqui. Então, bem legal. E é isso, cara. Enquanto os Stray Kids estiver fazendo uma música que os represente, eles só tem que continuar e é sobre isso. É isso, eu gostei muito da música. Eles sabem como fazer a música ficar na cabeça, né? Eu gostei muito que uma parte do refrão ficou com o Felix, outra com o Ryujin, e os outros membros, eles foram justamente harmonizando, tipo, deixando harmônica a música pra justamente virar Stray Kids, tá ligado? A identidade deles tá ali, então é bem legal. Uh, já o clima da música sonora já tá indo pra outro lugar. Meu Deus, como é bonito meu bias. Lino tá bem bonito com essa cor de cabelo também. Han fazendo bastante rap melódico, legal, hein? O Han pra mim o Han é um dos ace do K-pop, porque esse cara faz tudo, tudo mesmo, tipo, ele é perfeito, cara. Muito legal. Temos agora um pop R&B totalmente diferente da música anterior, Case 143. Uh, eles estão aqui no videoclipe, eles estão uma vibe uma noite no museu, né? Tipo, eles estão sofrendo por amor no museu. Ó, que romântico, né? Muito romântico. Ou eles vão roubar um museu, né? Esses criminosos. Nossa, que bonito.
Uou! Eu adorei esse videoclipe. Cara, ficou muito bonito. A cinematografia dele, as cores ali. Esse clima mais. Tipo, os meninos sofrendo, e aí isso se comparar a cores mais escuras, sabe? As tonalidades. Legal. E super combinou, contrastou com a sonoridade da música também. Chill. Ok, vamos falar sobre essa música um pouco então. A música, ela traz uma narrativa completamente diferente de Case 143, em que é abordada a narrativa de um amor condenado. Aqui se é questionado pelos indivíduos serem muito diferentes um do outro, se esse relacionamento ele pode dar certo. Então, desde o início, os meninos questionam isso e tentam passar sobre isso para dar certo. Então isso é bem legal. Então, se Case 143 era eles começando a se envolver com essa pessoa que eles já estão questionando, provavelmente eles conhecendo essa pessoa melhor, e agora estão vendo como as coisas realmente vão funcionar e se eles vão conseguir quebrar esse gelo que tem ali no MV, essas barreiras, pra conseguir ter um relacionamento legal, sabe? Sem problema ou muitas adversidades. O gênero R&B pop aqui da música apresenta um estilo distintivo de produção musical, que é caracterizado justamente pelo uso dessas caixas de ritmo. A gente tem essa batida ocasional de saxofone para dar uma sensação de jazz, que é justamente algo que é da raiz do R&B pop. Por exemplo, Michael Jackson, e muitos outros artistas justamente faziam isso ali, por exemplo, Billie Jeans e tudo mais. Então é muito legal, porque eu me senti ouvindo uma música ali dos anos 80 e 90, sabe? Era elementos que eram muito usados ali nas canções dos anos 80 e 90 de R&B. E também foi apresentado aqui, diferente da música anterior, um arranjo vocal suave e mais exuberante dos meninos. Então, isso é bem interessante. Eu gostei bastante dessa música, uma das minhas favoritas, por enquanto. Das próximas que ainda temos aqui para ouvir. Achei bem legal e uma sonoridade nova, sabe? O disco anterior dos meninos, eles abordaram mais eletrônica, que eles sempre abordam, rock e pop, então é bem legal vendo eles trazendo um R&B pop aqui, porque eles não costumam explorar muito esse gênero, então isso é bem legal. Vamos nessa. Uh, a missão, Get the TMI, que é o negócio de personalidade, né? Qual que é o seu... Eu esqueci como é que se pesquisa isso, TMI. TMI é um negócio de personalidade, né? Eles querem saber qual a personalidade de outra pessoa pra ver se vai dar certo. Vamos descobrir, mas essa é a missão deles aqui. Tipo, foram de ladrões pra espiões 007, né? Estão sendo escaneados. Uh, eles estão todos espiões agora, né? Ei. Qual que é o nome daquele filme?
Ah, é um filme de espião. King... Pera aí, deixa eu pesquisar. Kingsman. Eles estão dando muito a vibe de Kingsman. E o coelho? Ei. Uh! Agora é J. Joy. Uh! Por favor, só continuem fazendo rock e combina tanto com Stray Kids, cara. Não, desde que eu comecei a analisar Stray Kids, eu olhava pra eles, rock, cara, façam rock eletrônico. E eles estão fazendo aqui agora, tá ligado? Meu Deus. Tá lindo com essa cor de cabelo. Tomem cuidado, hein, Stray Kids. Eu não quero ninguém careca de tanto cabelo que vocês pintam, pelo amor. Uh, porra, olha esses efeitos. Os riffs de guitarra aqui na música são bem poderosos. E esse baixo, cara, esse baixo tá impressionante. Eles estão como se estivessem ali no quartel-general, né? Uh. Porra, olha esse groove. Meu Deus. Tem um pouco de música eletrônica industrial aqui também. No beat, legal. Olha isso. Isso não é uma obsessão. Cara, vocês estão numa batalha pra arranjar isso. Olha isso. Uh. Os clipes das B-sides estão muito bem vestidos, né? Olha esses efeitos. E outra coisa que eu ia falar é que, tipo, é como se eles estivessem justamente. Eles não estão diretamente perguntando pra pessoa, pra ela mandar, mas eles estão invadindo como se fosse um sistema de informação, uma empresa que tem essa informação do TMI da pessoa, pra eles saberem. Não era só perguntar pra menina ou pra pessoa, não é? Eles estão fazendo mó acrobacia pra conseguir isso. Conseguiram. A cara do Felix. Não tem nada dentro. O que que tem dentro? A cara dele de tipo, caramba. A cara do a gente fez tudo isso e a gente não conseguiu. Holy crap. Cara, eu adorei essa música. Eu tô me surpreendendo bastante porque a qualidade das músicas só tem aumentado. Porque rock eletrônico, a gente teve eles abordando, fazendo mais rock alternativo mesmo. Agora, rock eletrônico
ficou bem legal também. A gente teve, como eu disse, esses riffs de guitarras poderosos e um baixo incrível. E aí a gente tem justamente essa mescla das influências do rock com a música eletrônica, né? Aqui. E a letra, ela descreve justamente a sensação, aquela sensação de euforia e curiosidade do início de um relacionamento, né? Tipo, por exemplo, ali na parte do rapper do Tiambin, ele compara esses primeiros passos a problemas de, por exemplo, conexão digital, sabe? Por exemplo, ele fala, tipo, eu tô tentando me conectar com você, mas eu continuo travando de novo. Por que eu continuo travando? Então, na real é isso que a música fala, né? Tipo, você gosta de uma pessoa, mas você não sabe como iniciar uma conversa ou um papo. E aí, em vez deles serem direto ao ponto e tomarem coragem pra perguntar qual que é o TMI da menina, né? Ou da pessoa, eles fazem todo um malabarismo pra conseguir aquela informação sem perguntar diretamente pra pessoa, né? Pessoas tímidas acho que vão se identificar muito com essa música, porque eu também, por exemplo, eu sinto timidez de pedir uma pizza, sabe? Eu fico, meu Deus, ok, o que que eu tenho que falar? Eu tenho que falar isso? É isso, sabe? É isso, você faz todo um malabarismo pra não ter que ligar pra pedir uma pizza, sabe? Tipo, por exemplo, você baixa o aplicativo, pede pelo aplicativo e não tem que falar com ninguém, sabe? Em vez de simplesmente só tipo, oi, eu quero uma pizza, é isso, beleza, obrigado. Não, tem que entrar no aplicativo, tem que escolher a pizza, tem que pagar, tem que passar o cartão, piriri, pororó, sacou? Todas essas complexidades. Eu gostei também que a gente teve ali na música alguns elementos da música eletrônica industrial. Então foi uma mescla bem interessante que ficou bem o estilo do Stray Kids, né? E eles foram de ladrões a espiões 007, não é mesmo? É isso. Eles estavam mais pra espiões das três espiãs demais. Quem já viu esse desenho? É isso, os Stray Kids, eles são espiões das três espiãs demais. Uh, bem eletrônica agora. Legal a transição, né? Tô gostando, tô gostando. O que que eles vão aprontar agora? O que que esses caras vão aprontar agora, mano? Uh, essas caixas de ritmo dominantes, bem de música eletrônica. Uou! Caixa de ritmo, essa bateria, esse bumbo. Super boa. Cara, adorei essas técnicas. Podem fazer um comeback com técnicas. Esse refrão aqui, acho que pode ser. Não, eu vou arrancar, eu quero arrancar o mal dessa máquina que eu vou botar acabando meu vídeo. Porque, cara, o muito forte. Ei, olha esse cabelo do. Ei, influência do hip hop. Eu.
O cachorro perseguindo a galinha vai ficar barulhando para o telhado. Tenho certeza que não está sendo correto, mas o cachorro perseguindo a galinha vai ficar barulhando para o telhado. É isso. Agora. Um rolê normal pro Stray Kids. Só os Stray Kids pra fazer. E aqui tivemos Superboard. Definitivamente, junto com o Case, o 143, uma das faixas mais cativantes assim do disco, né? A gente tem R&B ali, R&B não, raps que tem influência ali dos anos 90, então é bem legal ali na parte do Changbin, legal. A música é definitivamente dominada por essas caixas de ritmos que realmente fazem a música ser bastante. Eu já sabia que eu ia gostar mais. 제대로 되었구지 뭐 안 해도 이미 아는 사람들은 우리 보고 박수 달라 폼 우리 속도는 음속 빨라 누구보다 올라가지 높이 점핑 숨이 가빠도 스탑은 없지 여기 생태계 파괴의 슈퍼맨 I don't care 뭐라든 계속해 티성감에 줄어들지 않은 샘물 Easy you cannot beat me up 더 계속 불려 커져가는 우리 몸짓 Look good and tasty 맛들림 우린 찾게 된 맵기 식기 전에 먹지 격식 있게 목에 두른 냅킨 벌레들은 퇴치 우리 길엔 꽃향기가 배치 달라진 모습에도 여전히 몸속에 남아있어 폐기와 객기 남아있어 폐기와 객기 비구름 세점에 맞춰 셔터 우리가 한발 다 이끌어 맞춰 영감을 바짝 땡겨 우리 식대로 타파 My boy spitting facts that locked and loaded Still on the grind, you better watch out for the process Masterminds the perfect trio bound by blood Musketeers are making music All for all and all for one Pull out the ships, chopping up sounds faster than lightning Been in the corp since 17, yeah the beats never stop wilding We're going for the win, yeah our music score might seem a little frightening Just take a deep breath Three ratchet breathing The Scribble scalers on the verge of blowing up They feel the burn and yet they just can't get enough Copywriting numbers won't be in for stopping Cause we're still constructing, keep it coming Why you mad, bruh? Three ratchet 피구를 세점에 맞춰 Shut up 우리 가는 말다 이끌어 맞춰 영감을 바쳐 땡겨 우리 식대로 타파 Three ratchet Three ratchet 피구름 세점에 맞춰 우리가 한발 다 이끌어 맞춰 영감을 바짝 땡겨
Cara, às vezes eu esqueço, às vezes eu faz pouco tempo. Depois, pensando na cada geração, eu fico, caralho, eu queria dessa geração. Não parece, às vezes, sabe? Parece que ele já é um mulher, né? Não ter continuado ao momento de revisar, vários de trabalhar para mim. Quero dizer, passando logo, cara, ele ganha com ele logo, vai me dar, fazer as suas letras e as batidas. Fazer e a gente já está acostumado a escutar também, né? Então não é nenhuma novidade essa faixa, mas o poder dela e justamente esse conteúdo sombrio é cativante. Porque saiu de toda uma vibe mais feliz que de escutava, né? Fake eyes open 또 속여버린 아픔 이 잠에 날또 Uh, 가지고 놀아줘 Fake eyes open 또 속아버린 아픔 이 잠에 날또 망가지게 놀아줘 It's like a bad red roses 향기에 미쳐 호비가 빠짐 아름다움에 가려진 짙고 뜨거운 가시 Don't care about it 알고 있잖아 베일에 쌓인 눈동자 헷갈리다면 지금 이 순간을 즐겨 Baby, baby, don't test me, oh no Baby, baby, don't get me wrong 이거짓은 안 해감이 의무연 이 밤이 Don't grab me, you can get me 오로지 you can get me You make you feel my love, la 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 지금 너 come and touch me now Yeah, you better watch out, you're gonna like 유난한 속삭여 la 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 너나 둘 사이 애고를 좁혀 잠깐의 호흡감 맞다 true up 이 스윗한 공간에 바라지 이 스윗한 공간에 담아진 uh. Cara, imagina uma performance dessa música, ela é totalmente dance pop. Meu Deus. Acho que eu achei minha favorita. Liricamente falando, a música ela oferece uma visão poética de uma paixão incerta, mas intensa. E imagina isso numa coreografia, vai casar muito bem. Eu não sei se eles performaram ao vivo essa música já, mas tá, é boa. Kiss me or leave me 어중간한 자리에 썩고 싶지 않아 Kiss me or hate me 소프트한 이 상황 속 날 봐줘 Essa música flerta com diversos gêneros também. 이 조명의 눈물을 또 빠진다 곤란해 거짓 모투성인 내맘너 없이 아무것도 안 잡힌다 You make you feel my love la 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 지금 너 come and touch me now Yeah you better watch out you're gonna like 유난한 속삭여 la 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 너나 둘 사이 애고를 좁혀 잠깐의 호흡감 맞다 true up 이 스윗한 공간에 바라지 Essas progressões, cara, olha isso. Não, de novo, de novo. 거짓
Felix. Esses efeitos de autotune, cara. Meu Deus, acabou. Meu Deus, e já veio um rock. Taste é minha música favorita deste álbum, junto com Till e Give Me Your TMI. Meu Deus, cara, eu tô até suado. Que brisa boa foi a música, né? Falando ali um pouco mais sobre Taste, é realmente uma música bem intensa do álbum todo. É a que mais os meninos estão incertos, mas amam a pessoa, querem estar com elas, e essas batidas são intensas também. É uma música a mais intensa, assim, do disco. Tio tinha a sua intensidade, mas essa aqui passou todos os limites ali. É realmente Love Me or Leave Me, né? Me ame ou me deixe. É bem... E agora a gente já tem um pop rock do Sumi com Win. Tá muito calor. Uh. Cara, tá bem pesada as guitarras aqui, né? Sofredores de amor. É um pop rock bem animado. E eles falando liricamente aqui como o amor pode realmente tomar conta da nossa vida 100%, né? Tipo, do pensamento e tudo mais. Mas, poxa, vocês não podem ser trouxas, meninas. Ou deixar a pessoa manipular vocês. Love me or leave me taste, hein? Dance line. Falou! Ah, ui, legal a bateria, né? Negócio virado. Legal que os instrumentos são reais, foram gravados realmente.
terminou de uma forma feliz o disco. No final, eles ainda gostam da pessoa, não é mesmo? Então, galera, terminamos o disco. Suspense, o que eu achei? Tô muito orgulhoso porque, bom, o disco passado dos meninos abordou muito esses questionamentos sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o sistema, sobre amor próprio e sobre você justamente superar seus próprios defeitos, quer dizer, você se amar, começar a se amar para você justamente poder seguir em frente e viver sua vida. Então, aqui em Maxident, eles estão vivendo a vida deles. Maxident é um álbum sobre amor, mas ainda é caracteristicamente Stray Kids. É tipo assim, como se eles tivessem superado todas as diversidades que eles tinham com eles mesmos. E da visão deles como no disco passado. E agora realmente eles estão se deixando amar, se deixando errar, se deixando acertar. Porque a vida é isso, sabe? É como se fosse uma evolução. Pra mim, é, o disco anterior, o comeback anterior deles, é o meu disco favorito porque tem ali B-sides como Venom e outras que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Mas pra mim, eles mantiveram nos dois discos a mesma qualidade. Então, isso que eu prezo. E aqui, como eu disse, parece uma evolução do mini álbum deles anterior. Eles abordaram coisas novas, eles, como posso dizer, eles exploraram melhor coisas que eles tinham abordado no disco anterior, como por exemplo o rock, algo que me pega, eu adoro metal. Então foi uma evolução muito grande, eu tô muito orgulhoso disso. Então é isso, é um álbum que fala sobre o amor, sobre você se deixar errar, mas também falar um pouco ali deles, né, em Sriracha e em Overboard, fala muito sobre eles também superando os próprios desafios, né, durante essa caminhada deles. Então, é um álbum que fala sobre o amor, mantendo ali os melhores aspectos do Stray Kids que a gente conhece, né. É super coeso o disco, muito, sempre prezo isso. Os meninos tomam muito cuidado, né, porque eles participam 100% do processo de produção e lírico dos discos deles. Então eles sabem assim como fazer algo fechadinho e ficar de uma forma coesa. Eles são espertos, principalmente Bangchan, muito esperto com relação a isso. Então muito, muito, mas muito orgulho deles. As minhas faixas favoritas foram Can't Stop, Taste, Give Me Your TMI e Chill. E agora, então agora para encerrar, eu vou encerrar o vídeo assistindo os meninos assistindo ao MVideo 143. Foi um pedido da Rosana, uma inscrita super fiel aqui do canal e em breve aniversário dela, então a Rosana, aqui está o seu presente de aniversário, tá bom? Feliz aniversário, tudo de bom e de melhor pra você. E ela é super fã do Stray Kids, então vamos juntar o útil ao agradável e encerrar o vídeo dessa forma. Então vamos lá. Caramba, 4 dias? Foi bastante tempo, né? Mas em qualidade, a qualidade é boa, realmente. 이미 여기 그림자가 진짜 살짝 보이네. 야, 빨리 보자. 아, 궁금해 안 되겠어. 한 번도 안 봐가지고 진짜. Let's go. 갑시다. 오케이, 렛츠 고. 1429 무슨 의미일까? 야, 벌써 너무 귀여운데? 야, 어떻게 O monstro do coração. 너무 귀여워. 심쿵당했다 방금. 그거잖아 그거. 샤이닝. Ah, tem referência? Essa foi a melhor parte do clipe, na moral. Eles eram monstros de coração. Ah, agora fez sentido, por isso que eles estavam sendo procurados. Eles que faziam as pessoas se apaixonarem, no caso, então.
진짜 이뻤는데. 맞아. 저거 내가 운전한 거야 저거. 맞아 저거. 뭐야? 저거 쉽지 않았지. 쉽지 않았어 저거. CG 짱이다. 와 진짜 CG 되게 좋다. 뭐야? 하늘 색깔이 바뀌었네. 이거 파란색이었는데? 땀겨. 오! 아 너무 귀엽다. 우와! 야 스키즈에서 이런 색깔로 나올 수가 있다는 게. Viu? Até eu tinha bem estranho. 오! 자왜 못 참아고 있어 우리? 오! 이제 링은 쩔어. 아 오 되게 야 저기 편집 저렇게 진짜 잘했다. 되게 감쪽 같다. Tá muito bem editado. 우와. 이거 잡았다. 카메라. 안 돼. 아 드디어 잡은 거야. 더 큰 애를. 아 맞아. 아 이제 한 마리 잡은 거야? 잡았다. 아 두개 잡았다. 여기 누구야? 아니 되게 같다. 아 되게 근데 진짜 좋아해. 괴물의 본거지인가? 본거지 도착했어. 아 저거 콘센트 꽂는 거. 빼라. 우와. 야 저거 CG 아닌데 저거 CG 같다니까. 자 그거 나오는 거 아니야? 그 뭔지 알지? 뭐? 아야. 오나 다시 올라갔는데? 알았어. 오 짱맨. 최종 보스입니다. 그냥 괴물. Os vocais mais intensos ficaram bem legais. 뭐야 귀여워. 에이. 바퀴 우시강이라고 저거. 신바다. 아이 뭐야? 야 저거 진짜 깨고 갔다고 나 혼자. Ficou muito bom. Ficou muito bem editado, como eles mesmos disseram. 뭐 있어? 그냥 가는 거 같은데? 그냥 끝인데? 다음이랑 이어지나? 야, 와 너무 귀여워. 아 얘네 진짜 너무 귀엽다. Tá bem fofo. 핑크색 너 최애다. 야, 야 이거 진짜 뮤비 너무 잘 나왔다. 레전드다. 자 일단 박수. 와. 이게 색감이 이렇게 이쁘게 될 줄 몰랐네. 우리한테 나온 적이 없는 색감이라서. 맞아. 볼 게 너무 많아. É uma paleta de cores bastante diferente pra eles. 뭔가 그 진짜 숨겨진 그런 것도 다 맞아. 찾을 수 있을 거야. 그럼 1인당 조회수 10회는 보자면 있네. 아 근데 일단 그 하트 괴물들이 너무 귀여워. 어떡해? 이거. 이 친구들 진짜 야, 아 이것도 귀여워. 아 너무 귀엽다. 잡혀 있는 것. 근데 저 초록색은 되게 창빈이 같네요. 이게 이렇게 하나 있어? 삐졌어. 아 밥 안 줬네. 안 좋네. 근데 다 너무 사랑스러워요. 아 너무 귀여워. 저희 이제 아마 봤겠지만 지금 이 시점에서 봤겠지만 아니 설마 안 본 스테이크 어디 있겠어 지금. 아나 봄바치. 저희 스테이 Desculpa ter atrasado o comeback. 뿜어냅시다. 예. Let's go 화이팅! E... 화이팅. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual foi sua música favorita desse novo mini álbum do Stray Kids. Deixa tudo que vocês acharam, alguma referência que eu não peguei ali no MV, né? Que nem os próprios integrantes pegaram, quem dirá eu, né? Não sei se tinha alguma referência a filme ou alguma coisa, mas deixem tudo aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo comeback e sem atraso do Stray Kids. Muito obrigado e falou!